leitores! Eu sou a Sandra Coimbra, bem-vindos ao canal. E hoje com um tema polêmico, bloqueio literário. Mas o que é isso, Sandra? Gente, quem nunca pegou um livro e abandonou a leitura? Isso é normal. E como já disse tão bem Daniel Pennac no livro Como um Romance, todos nós leitores temos os nossos direitos imprescritíveis. E um deles é o direito de pular página, o direito de não terminar um livro, o direito de não ler. Isso é absolutamente normal entre nós leitores. Eu selecionei aqui 5 livros aqui das minhas estantes para mostrar a vocês que a maioria deles são clássicos da literatura. E é absolutamente normal nós termos esse bloqueio literário de vez em quando. E eu vou dar, claro, a chance para ler, né? Na verdade, reler, né? Porque desses 5 livros que eu selecionei, eu já comecei a leitura, só que não fluiu, não era o momento. E isso é absolutamente normal, gente. Não vamos ficar chateados, encucados, que a gente começou um livro, não leu, deixou lá esquecido na estante. Na verdade, ele não está esquecido, ele está aguardando o seu momento certo, porque toda leitura tem o seu momento. Então, leitor, claro, se você realmente não quer mesmo saber daquele livro, porque você tem o direito de achar um livro chato, isso também é normal, né? Você doe esse livro, vende esse livro, ou doe, que é mais, né? É até mais bacana, né? É o dar e receber, né? Mas você também pode deixá-lo aguardando o momento certo. E eu estou aqui abrindo aqui o meu coração a vocês, revelando que eu também faço isso, eu abandono uma leitura, e quem nunca, né? E dando a chance a esse livro e a chance para mim também de amadurecer a questão e de, quem sabe, encontrar o momento certo para ler estes livros. Olha, um deles é um clássico aqui da nossa literatura brasileira, do grande Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas. Esse livro aqui, gente, a gente tem que ler num fôlego, tá? Como diz uma amiga minha, é um projeto de vida ler Grande Sertão Veredas. E eu, claro, em breve voltarei à minha leitura, porque é um clássico que eu acho que é fundamental, nós que somos até da área da literatura, lermos essa obra fantástica de João Guimarães Rosa. Então, esses livros que eu vou mostrar a vocês, do meu bloqueio literário, que eu acredito que seja momentâneo, que vai passar em algum momento, vocês peguem também como dicas. E eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários, curtam este vídeo e me falem qual desses livros aqui vocês já leram, qual foram as suas impressões sobre eles, até para me motivar para voltar a eles tão logo. O outro é um livro aqui que, nossa, eu tenho sempre muitos comentários sobre esse livro nas lives, Orgulho e Preconceito, muita gente já leu esse livro, tem o filme, adaptação para o cinema, para a TV. Gente, da Jane Austen, que é um clássico da literatura mundial, eu comecei também e parei. Normal, gente. Mas não quer dizer que eu não vou voltar a ele. Outro livro, que é um livro que também eu vi a adaptação para a TV, eu vi a adaptação para o cinema, né, no Cinema Nacional. Essa de Queiroz, O Primo Basílio, que é essa história instigante, que envolve traição, envolve segredos, que é uma história, uma trama incrível, mas que eu bloqueei ao ler. Enfim, acontece, mas ele tá aqui, ó, até uma capa aqui bacana, né? Que esse livro eu encontrei num sebo
E eu falei assim, eu tenho que ter o Primo Basílio. E, gente, esse aqui, eu já falei aqui algumas vezes aqui, né, do George Orwell. É o 1984, clássico da literatura mundial, que também eu travei. Eu acredito que o problema maior tenha sido com esta edição, porque eu tenho algumas páginas aqui que são um pouco claras e como eu uso óculos multifocal, tem me atrapalhado um pouco, me cansado um pouco lê-lo, mas eu voltarei a ele. Eu já comecei, já passei de um capítulo, mas é um livro que eu tenho muita curiosidade e já vi muitas resenhas, muita gente falando desse livro, que é um clássico. E clássico, gente, a gente tem que dar sempre uma chance a eles, né? Bom, e esse livro aqui é de um autor, de um poeta que eu amo, poeta da condição humana, o poeta gaúcho, Carlos Nejar, e é um livro, o livro do Peregrino. É um livro um pouco difícil, né, de entender, entrar nesse universo de Carlos Nejar. Eu comecei e eu parei, mas eu quero voltar a ele tão logo. E aqui o poeta se arrisca nessa ficção, né? Ele faz um trajeto espiritual do que a vida pode ensinar e o que podemos ensinar à vida. Seus personagens são figuras fantásticas da loucura, do instinto, da paixão e morte. É um romance surpreendente, uma viagem de descobertas, um duelo solitário sobre os limites do humano e do não humano, muito a cara de Carlos Nejar, né? Que ele tem uma poesia bem característica. É o livro do Peregrino. Já com esse, né, com esse resumo aqui, vocês já devam ter notado, né, como deve ser até um pouco difícil, né, essa viagem neste livro aqui. Por isso eu dei uma parada para lê-lo no momento certo. Então, amores, essas são as minhas dicas literárias. Eu quero saber de vocês se vocês já leram algum desses livros. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, 1984, de George Orwell. E o livro do Peregrino, do meu poeta, um dos meus poetas preferidos, Carlos Nejar, que aqui se arrisca num romance ficcional. Gente, não fiquem tristes ou chateados quando vocês não conseguem avançar num livro. Isso é normal. Isto é o direito dos leitores, um dos direitos de nós, leitores, de começar uma leitura e de não terminar. Então, não deixa nem de ser mais. Agora, depois dessa desfile aqui, né? Desse meu desabafo aqui, de ter confessado a vocês que eu também faço isso, deixa de ser até uma polêmica, né? Porque acaba sendo um fato normal de todos os leitores. Então, esse bloqueio vai destravar em algum momento, mas se persistir e você ver que não, realmente aquela leitura não vai de jeito nenhum, você doe esse livro, você vai estar fazendo um bem a um outro leitor, porque cada um tem o seu gosto pessoal, né? Todos os leitores, a gente pode ler o que a gente quiser, e como disse Daniel Penac, o direito do leitor é de ler qualquer coisa e de ler o que ele quiser. Então, não tenha esse preconceito literário contra os gêneros literários. E vamos seguir aqui a nossa vidinha de leitor normal, porque isso é normal, de parar uma leitura, de abandonar uma leitura e retornar num momento mais apropriado. Gostaram desse tema? Inscrevam-se no canal, acessem o sininho para receberem as notificações de sempre quando estiver um vídeo novo aqui e acompanhe os outros vídeos. E eu tenho um vídeo lá bem mesmo no início, quando eu comecei aqui o canal,
falando dos 10 direitos imprescritíveis do leitor na visão de Daniel Pennac. Vai lá, assista, comente, compartilhe. Então, amores, fiquem aqui com essas dicas, que eu tenho certeza que voltarei em breve, dando a minha opinião sobre um desses livros, que eu voltarei a lê-los. Beijos iluminados, amores. Até uma próxima oportunidade.